Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim. Antes de falar do Evangelho, é importante ressaltar que o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Tá bom? Diz assim, naquele tempo Jesus disse, antes de tudo isso, porém, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Será uma ocasião para dardes testemunho. Determinai e não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo por os próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas nem um só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. É pela perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. É importante saber disso porque ela começa com uma, digamos assim, com uma palavra de pouco seguida, né? Ou seja, antes disso tudo, antes de quê? Do que ele disse ontem, né? No Evangelho de ontem, Cristo nos disse que irão acontecer várias coisas no mundo antes que ele volte. Então, ele continua falando que antes disso também, essas coisas acontecerem, os discípulos serão presos, os seus discípulos serão torturados e alguns até serão mortos. Como de fato aconteceu? Muitos foram presos. O próprio Atos dos Apóstolos, na sua continuação depois de João, vai nos falar que Pedro foi preso pelo menos 3 vezes naquela época, né? Os discípulos também foram presos, alguns foram mortos. Inclusive, o próprio Atos também nos diz isso. Então, aqui nós temos uma coisa interessante, irmãos. Cristo, ele nos diz claramente que como discípulos dele, nós iremos sofrer. Mas ele deixa uma mensagem muito clara nesse Evangelho. A mensagem de que ele está conosco e de que nós possamos permanecer fiéis a toda prova. Por quê? Cristo sabe que nós somos humanos e tendemos a ser movidos pela dor. Por exemplo, se vem uma dor, eu não quero aceitar, eu quero ficar curado, vai ficar bom logo. Mas Jesus nos chama a nessa dor, dentro dela, não perder a perseverança, a perseguição. Nós sabemos que quem é de Cristo é perseguido pelo mundo, não aceita. Está justamente rolando no mundo várias ideologias, ideias contra a família, contra a palavra de Deus, contra o matrimônio, justamente porque o mundo não aceita o que é de Deus. O mundo não se volta mais a Deus. E nunca se voltou, quer dizer. Então Jesus Cristo diz sim que a sua igreja será perseguida. Então, ele diz uma coisa importante também. Não preparai a vossa defesa. Ou seja, ele pede para os discípulos não preparar de forma alguma o que falar quando for julgado. Porque ele vai inspirar a palavra de defesa que ninguém pode rebater. É a inspiração do Espírito que me move na hora que eu estou defendendo Cristo, o meu testemunho. Mas ele diz uma coisa no final que é interessante. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Ou seja, aquele que mantém a obediência até o fim vai salvar a sua vida. Não que não vá morrer, mas que irá ter a vida eterna. A gente tem que estar disposto a isso. Poucos são hoje os cristãos que estão dispostos a isso, irmãos. Ou pouquíssimos mesmo. Que nós possamos ter essa sensação. A de que Jesus está conosco e a de obedecer a todas as provas. Não é fácil, mas é necessário. Eu costumo dizer que a gente tem que ter meta, né?
Se a sua meta é a sua salvação, e de fato ela estiver dentro do teu coração, você nunca vai esquecer dela. Aconteça o que acontecer. Se você tem como meta estudar, por exemplo, aconteça o que acontecer, você vai estar sempre estudando. Se você sabe aonde você quer chegar, você não se atrapalha no meio do caminho com o que você vê, porque você sabe aonde você tem que chegar. Se eu estou em uma prova de corrida e sei onde ela termina, eu vou ficar cansado, desgastado, mas eu vou me determinar a chegar até o fim para cumprir a meta. Assim também é a corrida pela salvação. Eu vou até o fim porque eu sei o que eu vou herdar. E a gente tem essa certeza no coração para não cair em tentação, para não vacilar no meio do caminho e para não se perder na caminhada do céu. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.